Bom dia, meus amigos, que a paz, o amor e a harmonia de Jesus de Nazaré esteja no coração de todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que dia alegre, o sol está maravilhoso e nós estamos aqui com a oportunidade de um infindo recomeço no dia de hoje. E quando a gente começa esse bom dia, certo? Trabalhando na seara de Jesus, porque hoje, como todo mundo sabe, nós estamos aqui com a nossa palestra pública do grupo caritativo São Francisco de Assis, hoje sábado, aqui diretamente do sítio do Baiano, em Ceará-Mirim. O nosso grupo caritativo São Francisco de Assis está tendo o prazer de receber o nosso palestrante Leonardo Mota, que hoje vai falar sobre um tema muito interessante, muito atual para os dias de hoje, aquilo que está lá no livro dos Espíritos, com relação aos flagelos destruidores. Então, como todos sabem, o grupo caritativo São Francisco de Assis é aqui no sítio do Baiano, aqui em Ceará-Mirim, e devido a essa problemática toda de saúde mundial, nós estamos fazendo essas lives. Hoje, sábado, 8 horas, e às quartas-feiras também, no mesmo horário, às 8 horas, nós temos as nossas palestras públicas. Então, queremos agradecer a audiência de todos que estão pela web rádio, Portal da Luz, pela web rádio e também pelo Facebook, acompanhando conosco, hoje em parceria também com a Web Rádio Estação da Luz. Então, para brindar essa manhã maravilhosa em que vocês estão conosco e podem participar, inclusive, hoje nós temos uma novidade bem interessante, vamos soltar para vocês durante a palestra do nosso irmão Leonardo, um link em que vocês vão poder participar, fazer perguntas no final da reunião, e perguntas e respostas para o meu irmão Leonardo Mota com relação ao assunto flagelos destruidores. Então, nós queremos agradecer todo o empenho que o nosso irmão Roberto teve, Vida Júnior, Claudinha, muito obrigado por essa oportunidade infinda que você nos dá de trabalhar na seara de Jesus. Só temos a agradecer. E o que a gente quer fazer antes da prece, antes que nosso irmão Assis possa também trabalhar na seara de Jesus com relação ao exórdio, a mensagem inicial, nós queremos fazer aquilo que Claudinha mais gosta, que quando a gente vai lá no centro dela, se sente verdadeiramente um filho voltando para cá. Então, vou abrir os meus braços e dar um abraço em todos, sintam-se todos abraçados e beijados fraternalmente por todos aqueles que fazem a casa. Abraço mesmo, no coração. Muito obrigado. E aqui na Terra, eu sempre costumo falar, a gente tem que pedir permissão ao Pai Amantíssimo e a Jesus para tudo que nós vamos fazer. E essa permissão a gente conhece em forma de prece, de oração. E eu convido a todos agora para reflexionarmos sobre a oração, que é esse pedido, essa conversa que tem a criatura com o Criador. Aqueles que queiram que possam, a nível apenas de maior sintonia, podem fechar os olhos, trazer à tela mental a imagem de Jesus de Nazaré. Ele no lago de Genazaré, ele no monte, e ali possamos dizer de nós para ele: Mestre Jesus, obrigado por essa infinita oportunidade das reencarnações sucessivas que nos levam à perfeição. Sabemos que esteve aqui há 2000 anos atrás e que trouxe o Evangelho. E que nós, como verdadeiros flagelos destruidores, maculamos esse teu Evangelho. Mas o teu perdão veio em forma de amor, quando, no século XIX, trouxe para nós o perdão definitivo através do Espiritismo. Sê conosco, Senhor, e nos sustenta quando nós fracassamos. Sabemos que somos criaturas fadadas à perfeição, mas enquanto isso, no caminho, que é tu, caminho, verdade e vida, nos ajuda. Sê conosco e permite que teus santos espíritos, teus espíritos de luz, de amor e de harmonia, possam influenciar e ajudar o palestrante que hoje vai nos orientar nesse trabalho matutino. Sê conosco, Senhor, sê com ele, iluminando para que as suas palavras possam chegar a todos os rincões daqueles que estão mais precisados. Permite, meu irmão Jesus, mas sobretudo, meu Pai Deus, que nós possamos iniciar essa reunião num clima de paz, amor e harmonia. Graças a Deus. Meu amigo Vicente Assis, mais conhecido como Assis, que mensagem você trouxe para nós, meu querido?
Bom dia a todos, meus irmãos, que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. A mensagem de hoje está no livro Sol nas Almas, do nosso irmão Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. É a mensagem número 13, que tem como tema Ideal Espírita. Então vamos lá, fazer a leitura dessa mensagem. Tantos ideais vicejam no mundo. Entre eles, porém, brilha o ideal espírita, por alvo das mais altas aspirações. Ideal de ganhar. O ideal espírita ensina a conquistar os recursos da vida na base da reta consciência, não para exaltar a ambição, mas para assegurar a propriedade por fonte de amparo mútuo. Ideal de saber. O ideal espírita exalça a cultura não para ilhar a personalidade na hegemonia da inteligência, e sim para favorecer a educação de todos. Ideal de trabalhar. O ideal espírita encarece o rendimento do tempo e das possibilidades de cada criatura, não para legitimar os abusos da posse, e sim para que o bem comum seja incessantemente acrescentado. Ideal de amar. O ideal espírita destaca o imperativo do amor como sendo alimento da alma, não para que a ternura se erija qual o privilégio de oásis fechado em nome do lar, mas para que a fraternidade se transforme em felicidade geral. Podemos, assim, cultivar os mais diversos ideais na casca das experiências necessárias e transitórias da carne. Entretanto, para que se façam valores reais da vida, na Terra ou noutros mundos, é forçoso que o ideal espírita permaneça como sendo a essência de todos eles, sustentando-lhes a movimentação e a beleza por baliza de luz. Muito bem, meu amigo. Que mensagem bonita do nosso querido Chico Valdo Vieira, pelo André Luiz. Meu amigo Leonardo, que o ideal seja a sua palestra maravilhosa na manhã de hoje. Que seja o nosso ideal. Muito obrigado, nós vamos nos despedir e voltamos no final. Então, uma boa palestra, que os espíritos possam lhe auxiliar da melhor forma possível. É o nosso coração para você. Muito obrigado, meu querido. Paz com Jesus. Paz com Jesus. Obrigado. Então, bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja conosco hoje e sempre. Agradecer essa oportunidade, de estar aqui explanando esse assunto tão importante. E aí a gente tem a oportunidade, de ler, de estudar e se tocar e também de se tranquilizar diante, desses flagelos, diante desses dias turbulentos que tanto nos assustam, mas nos convidam à reafirmação, de nossa fé. Então, como foi dito, vamos conversar a respeito do Livro dos Espíritos, a terceira parte, que trata das leis morais. No capítulo 6º, o item que trata da lei de destruição. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu até comentava com o pessoal ontem, que existe um palestrante, espírita, Cosme Massi, que ele tem uma didática fantástica. E tem um seminário muito interessante, que ele trata da estrutura didática do Livro dos Espíritos. E aí, quando a gente vai estudar a doutrina, é importante a gente ter esse roteiro, que mostra que há um encadeamento lógico, há um sentido, um segmento em que cada assunto prepara para o assunto seguinte. E aí, Kardec, como professor que era, como pesquisador, se utiliza do método científico da época e elabora o Livro dos Espíritos e as outras obras que são desenrolar do livro principal, que contém toda a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec se fundamenta no princípio,
positivista utiliza aquele método onde ele vai construir, né? Descobrir o objeto de estudo diante dos fatos novos que aparecem, né? As manifestações, as mesas girantes, aquelas comunicações, ele é levado, assiste aquilo e deduz que há algo muito maior do que simplesmente aquela diversão que acontecia lá nos salões parisienses. Vai definir o objeto de estudo diante do que é demonstrado pelos espíritos, né, que existem 3 elementos, Deus, espírito e matéria, né, que constitui todo o universo, Deus no comando, e o espírito e matéria como princípios criadores de tudo o que existe no universo. E aí, não podendo ser Deus o objeto de estudo, porque Deus é tudo, né? É muito grande, qualquer conceituação, qualquer tentativa de explicá-lo, de estudá-lo, seria limitante. A matéria já tem seu objeto de estudo nas ciências naturais, sobrou o princípio inteligente ou espírito para ser estudado. Definido o objeto de estudo, ele vai observar, né? E aí observa que esse princípio inteligente ele interage com tudo, o que a gente conhece e o que a gente ainda não conhece, ou seja, o mundo físico e o mundo espiritual. E para isso tem leis que regem, né, essa ação do princípio inteligente, essa ação do espírito em tudo o que ele faz. E daí ele deduz, a terceira parte, leis morais, né, tudo criação de Deus, a lei natural. Ele criou as leis da matéria e também as leis morais que regulam, né, essas relações do princípio inteligente. E, por fim, na quarta parte, vai tirar consequências da observância ou não dessas leis, né? Gera consequências. Lei, o nome já diz, é para ser cumprido. Não há nada de facultativo nesse processo de aprendizado, né, que a gente vivencia. E aí, isso aí é um print da tela, né, do seminário de Cosme Massi. Então, ele coloca que o objeto de estudo do Espiritismo a gente tem, em primeiro lugar, estudar as relações do princípio inteligente, do espírito, né, com o mundo corporal. Isso fica bem demonstrado na primeira e segunda parte. Na primeira parte, quando trata das causas primárias. Na segunda parte, quando vai tratar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, ou seja, né, do retorno à pátria espiritual, ou quando a gente fica ali aguardando, né, o processo de mergulho na carne para vivenciar as experiências. E a segunda etapa desse objeto de estudo é as consequências morais, tá? E as consequências físicas, que são foco de estudo das ciências naturais. Mas existem consequências morais dessas relações nossas de espírito com o mundo corporal. Então, na terceira parte, as leis morais, e a quarta parte, as esperanças e consolações, que são as consequências da observância ou não. Então, na nossa parte, hoje a gente vai trabalhar uma das leis morais, né? Um aspecto, um ponto que está dentro desse capítulo das leis morais. E nesse capítulo das leis morais, Kardec ele vai mostrar o que é essa lei, tá? Que é uma lei divina, porque Deus criou tudo e todos, e ela é natural, tá? Não é sobrenatural, ela existe e acontece independente de crença, independente de vontade ou aceitação nossa. Naturalmente ela se manifesta, tá? Depois ele elenca essas leis, em número de 10, né? Ele pergunta quais seriam, não são só essas, evidentemente, mas para nós espíritos imperfeitos, os espíritos dizem que esse arranjo de 10 leis está perfeito, não é porque tem 10 mandamentos, mas também, né, tem uma certa ligação, uma certa ordem, como o Cosme até coloca isso no seu seminário. E, por fim, como é que se pratica isso? Porque o nosso objetivo fomos criados simples e ignorantes, nossa destinação é a perfeição, e só se chega à perfeição obedecendo essas leis, né? Aí são as leis morais, né? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. E aí, quando quando é apresentada essa questão da lei de justiça, amor e caridade, os espíritos dizem que essa lei estabelece todos os deveres do homem, primeiramente para com Deus, segundo para conosco, para com a humanidade, né? E
o ser humano em si, o agente, e para com a sociedade, para com o próximo, de uma maneira geral. Então, justiça, amor e caridade está contido nesse contexto, né? Dos deveres com Deus, conosco e com os nossos irmãos, né? Ou seja, com o nosso próximo. E até nisso há, né, uma divisão didática. Kardec é fantástico, não é à toa que ele foi escolhido para esse trabalho, tá? Então, a gente vai observar os deveres do homem para com Deus, de uma forma didática, na lei de adoração e na lei, né, na lei do trabalho, mostrando que essa adoração não é bajulação, mas observância, né, das nossas responsabilidades diante do que a gente tem de entendimento do que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E é através do trabalho, tanto material quanto moral, que a gente desenvolve, né, e aí evolui. Os deveres para consigo mesmo, lei de reprodução, para garantir, né, a encarnação dos espíritos, para que o espírito intelectualize a matéria e, no campo de provas, possa exercer essas atividades que nos impulsionam ao progresso. A lei de conservação, que nos coloca a condição que tudo que surge tem que ser conservado, lógico, não é? Não vai deixar ninguém, a criação se destruir. E, por fim, a lei de destruição, para renovar, tá? Então, tudo nasce, cresce, reproduz e morre, né? O físico. E aí inicia-se outro ciclo da vida. E os deveres para com o próximo, contido lá na lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Certo, gente? Então, é só uma introdução, eu acho muito interessante. Eu peço que acessem lá o portal, né, do Cosme Massa, busquem na internet, tem palestras e assuntos, seminários muito, muito bons, e eu confesso que a partir desse seminário da estrutura didática do Livro dos Espíritos, a minha forma de entendimento e de como estudar melhorou bastante, tá? Então, a lei de destruição, esse próprio nome, destruição, já assusta, né? Quando eu falo, meu Deus, como assim destruição? A gente já pensa, como a gente é espírito imperfeito, ainda muito ligado à matéria, a gente já analisa, né, em Apocalipse, né? Aniquilamento do corpo, da vida, destruição total. E, na realidade, essa lei de destruição, ela está mais para transformação. E a gente aprende isso, eu me lembro, no meu tempo de estudo, isso aí já deve ter mudado, acho que na 4ª série, né, estudando ciências. Então, a gente viu lá com o princípio de Lavoisier, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, a matéria, ela é mutável e ela vai se aperfeiçoando. Então, observe, por exemplo, os homens das cavernas, a estrutura corporal como era, e hoje, né, a diferença. Então, tudo vai se aprimorando, tudo tende, né, ao progresso. Então, a finalidade da lei de destruição é transformar aquilo que estava numa condição para que chegue, né, numa condição melhor, progredindo sempre, e que aí a gente exercite a nossa inteligência, né, e o nosso livre-arbítrio para que a gente faça com que as coisas realmente se melhorem. Então, é necessário constantemente essa renovação. É preciso destruir para construir, né? É igual a reforma de casa. É igual imagina os prédios do século XIX, eles tinham uma estrutura, né, adequada à época, dentro do conhecimento que se tinha na época. Hoje, são diferentes. Então, você não pode preservar aquela estrutura a título de moradia para, vamos dizer assim, a população atual, né? Eram prédios menores, não abrigavam, né, o quantitativo de gente que existe hoje. Então, a demolição daqueles casarões, né, e aí, de repente, surge, né, um espigão, um arranha-céu que dá para abrigar várias famílias, com estrutura, com maior resistência, né, com estrutura para aguentar ventanias, até terremotos mesmo, como a gente vê no Chile, né? No Chile é mais seguro durante o terremoto você ficar dentro do prédio do que ir para a rua, porque há toda uma estrutura desenvolvida pela engenharia para aguentar, né, aqueles trancos. E aí Deus se utiliza de nós mesmos, tá, para atingir os seus fins. A finalidade nossa é progredir. E aí a gente aprende que, como espíritos imperfeitos, nós somos
habitamos um mundo ainda de provas e de expiações. Então, toda imperfeição, ela precisa expiar, tá? Ou seja, resgatar faltas, devido ao mau uso do livre-arbítrio ou por omissão, que seria também um mau uso, por ação ou por omissão, porque o que nos faz avançar é a lei de amor, que exige de nós esse amor, e a caridade, que é esse amor em ação, e essa caridade dos dois aspectos que a gente conhece, seja material ou seja moral, salientando que a moral é a mais meritória. E todos nós é que participamos desse processo, ensinando e aprendendo uns com os outros, né? Semelhante atraindo semelhante, e aí a gente aprende na doutrina espírita que não há efeito sem causa, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, todo fato tem uma causa, tem uma origem, né? Tem um fato gerador. Se algo aconteceu, é porque houve, né, alguma coisa que gerou. Então, os flagelos destruidores inicia esse assunto na questão 737, onde Allan Kardec vai perguntar com qual a finalidade, né? Por que Deus se utiliza de flagelos para, até utiliza o termo ferir, né, a humanidade? Por que se utiliza desses flagelos, desses tormentos, né? Ou até mesmo dessa chibatada natural para fazer, entre aspas, a humanidade sofrer? Os espíritos diretamente colocam para Allan Kardec: olha, a finalidade é progresso, é para acelerar o progresso, é fazer com que a coisa ande mais rápido, né? A gente tem o livre-arbítrio, mas infelizmente o entendimento desse livre-arbítrio por nós é ainda imperfeito, como imperfeitos somos, espíritos de terceira ordem, né? E aí a coisa não anda na velocidade desejada. Nós sabemos que a gente está no processo de transição planetária, e tem um livro de Chico Xavier, agora que eu não me lembro o nome, que ressalta que essa transição iniciou-se desde o início do século XX. Então é um processo longo, né? E aí a natureza precisa se adequar, né, às transformações do mundo. Imagine como uma limpeza que vai sendo feita para preparar aquele que vai habitar, né? Aquele novo ser que vai chegar para habitar essa casa melhorada, né? O mundo de regeneração vai ser um mundo melhorado. Então tem que haver o preparo. Então é cíclico. Sempre vai haver cataclismas, sempre vai haver adequações que impulsionam ao progresso. Como assim impulsionam ao progresso? Nós somos dotados de inteligência. Então, os desafios surgem em formas diversas, né, em problemáticas diversas, para que a gente resolva. Por isso tem os homens de ciência, né, os homens da medicina, da tecnologia, para que proporcionem o melhoramento, a melhoria das condições de vida de todos nós. Mas existe um porém, né? O orgulho e o egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos também, né? As chagas da humanidade são os obstáculos que entravam o nosso progresso. Então, há flagelos naturais, mas também há flagelos que são criados por nós, em virtude disso. O fato é que progredimos muito em termos de tecnologia, em termos de ciência, mas em termos de moral, não progredimos na mesma velocidade, né? Lógico que progredimos. Se a gente for analisar a estrutura social, né, e vamos colocar assim também política, da época do Cristo, em termos tecnológicos, a gente melhorou bastante. Mas em termos de relações sociais, em termos de fraternidade, houve pouco avanço. Ainda, quando a gente compara com o avanço tecnológico, ainda impera, né, muito a questão do egoísmo e muita questão do orgulho. Então, a finalidade desses flagelos é acelerar o nosso progresso, impulsionando-nos o direcionamento para a resolução, tá, dos problemas que surgem. Sempre o objetivo é acelerar o progresso, é despertar para aquilo que realmente importa, né? Somos espíritos, então temos que cuidar da questão do desenvolvimento moral. E aqui faz uma referência à questão 744, que trata da questão das guerras, né?
com que finalidade Deus permite que aconteçam guerras, que seria o assunto subsequente aos flagelos destruidores. E aí lá na questão 744 vai estar a condição de liberdade e de progresso. Mas, meu Deus, como assim usar uma guerra? Não poderia usar outro meio? Poderia. Não é Deus que provoca a guerra. Não é Deus que manda, né, nos manda guerrear. Isso aí são escolhas humanas. E dentro das escolhas que nós fazemos, e aí Deus se utiliza de nós mesmos para nos colocar, né, no caminho certo. Tem até o ditado popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Mas como nós ainda não temos os olhos de ver, a gente fica meio perdido, né? E aí só traz os olhos para a questão material, esquecendo da questão do espírito, tá? Então, na questão 738, Kardec vai perguntar: rapaz, não podia usar outro meio? Tem que ser flagelo? Deus não poderia utilizar um outro meio, né? Algo mais leve, mais light, um aconselhamento, um papo cabeça, né? E aí os espíritos dizem assim, e emprega todos os dias. E aí joga a responsabilidade a quem é devido, que somos nós, né? Coloca sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir. Nos deu o livre-arbítrio, o entendimento, a capacidade de discernir o que é bem, o que é mal. Só que aí a gente quer utilizar esse termo bem e mal de acordo com a nossa conveniência. Então, muitas vezes o que eu acho que é bom, na realidade é o mal. Muitas vezes aquilo que eu vejo algo de ruim é algo de bom, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ver isso. Pelo efeito que a gente conhece, ou melhor, são pelos frutos que a gente conhece a árvore, ou seja, pelos efeitos é que a gente vai saber se algo é bom ou ruim, né? Às vezes as dores, o processo de cicatrização de uma cirurgia causa dor, causa inflamação, causa desconforto, mas posteriormente nos traz a cura. E muitas das vezes aquela felicidade aparente, fugaz, que a gente busca, né, nas fugas, nos desvios de conduta, ou na tentativa de esquecer e de fugir dos problemas, alienando a mente, seja com álcool ou outras substâncias, pode produzir um prazer momentâneo, mas que posteriormente vão trazer consequências ruins. Então nós temos essa capacidade de discernimento, basta procurar, né? Isso também está no Evangelho de Jesus, quando ele diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então a gente tem que saber o que está buscando e bater na porta certa, tá? Porque isso são leis, né? Não foi colocado: se quiseres, buscarás o reino de Deus. Não, tem que seguir pelo caminho, tá? Batei, buscai, fazei, amai, são todos verbos do imperativo, então é ação. Uma passagem nenhuma do Evangelho do Cristo tem dizendo: se quiseres, quando puderes, depois que descansares, ou pós as refeições, né? Fazei, batei, buscai. A mensagem é clara. Mas, imperfeito como somos, ouvimos aquilo que temos capacidade de reter, né? Também Jesus alertou isso: que ouçam os que têm ouvidos de ouvir, que vejam os que têm olhos de ver, porque, né, vendo não enxergam, ouvindo e não escutam, e aí a gente não se consegue absorver aquilo que a gente tem maturidade para absorver. Mas a doutrina espírita vem nesse intuito de esclarecimento e dizer: acelera, porque a transformação já está aí batendo. Desde o século XIX, no advento do surgimento da doutrina espírita, os espíritos já alertam para a questão da transição, né? É como chegasse aqui, acelera, que já está no processo. E aí a visão do espírito é diferente nossa, por isso a preocupação aqui de Kardec, né, com essas perguntas, e que nos colocam não que Kardec fosse materialista a esse ponto, mas precisava desse método de instigar realmente para deixar uma mensagem clara. Na questão 85 do Livro dos Espíritos, né, os espíritos encarregados da revelação espírita nos trazem essa informação. Kardec pergunta: qual dos dois mundos, o espírita ou o corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E aí os espíritos são categóricos: o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Então é o mundo dos espíritos que é a verdadeira vida, né? O mundo dos espíritos que é o principal. Se Deus o quisesse, não precisava existir o mundo material, mas ele se utiliza da matéria, e a matéria é instrumento
do Espírito, o qual nós devemos utilizar para avançar. Tá? Então, a gente precisa desenvolver essa visão espiritual. Né? E aí é o processo de libertação, o processo de compreensão, o processo de aquisição dessa convicção de que somos seres imortais, fomos criados simples e ignorantes, com a finalidade de progredir, e progredimos nessa escola da vida aqui na Terra, né? E lá no Evangelho fala que a Terra tanto tem esse aspecto de escola, de hospital e de penitenciária. Então, tudo vai depender da forma como a gente encara os desafios, né? Para alguns, é a escola que a gente está aprendendo conceitos, ensinamentos, e pondo em prática, né, nas aulas práticas, todo esse conhecimento para que a gente viva melhor. Para outros, é hospital. A gente está aqui em tratamento, porque o mau uso do nosso livre-arbítrio, né, nos gerou condições não tão boas. E para muitos, né, também, graças a Deus, eu acredito que não seja a maioria, é prisão mesmo. Tem que vir na marra e tem que espiar, porque ainda não tem o entendimento, mas Deus, como Pai, coloca, né, a oportunidade para todos. Na questão 739, Kardec pergunta se esses flagelos, até então a gente tem observado, que esses flagelos eles têm uma finalidade muito moral, de fazer refletir, de desenvolver sentimento, né, de vencer orgulho e egoísmo. E aí Kardec pergunta se há alguma utilidade do ponto de vista físico, tá? Se essas destruições pela natureza, furacões, terremotos, deslizamentos, né, mudanças climáticas, etc., tem algo que beneficie e traga a melhoria do ponto físico. Os espíritos dizem que sim, tá? E muitas vezes mudam condições de determinadas regiões, tá? E colocam uma questão interessante, que muitas vezes só gerações futuras é que vão colher, né, os benefícios. Então, a gente observa, por exemplo, a mudança dos nossos continentes. No início, né, tinha lá a questão de Pangeia, que era um continente só, depois foram se separando e aí desenvolvendo cada região, né, cada habitante com suas condições, que fazem prosperar determinadas produções, onde tem determinadas riquezas, e isso faz parte desse processo de aprendizado e de desenvolvimento, onde a gente precisa se irmanar, né, onde a gente é interdependente, não existe nação soberana nesse sentido, que possa viver isolado. Não, a gente está irmanados e totalmente interdependentes. Então, tinham regiões antigamente que eram áridas, e depois de certos cataclismos, né, adquiriram condições de produzir alimentos, melhores condições de habitações, e até mesmo as próprias pessoas, os próprios habitantes ali desenvolveram tecnologias de drenagem, por exemplo, de buscar água. Lá em Israel, por exemplo, né, que não tem a facilidade de água como nós temos aqui no nosso país, tem que perfurar 3 quilômetros para achar água, para buscar água para a superfície. Isso é desenvolvimento de tecnologia diante do problema que se apresentou. Não tem água, e faz o quê? Vamos buscar de alguma forma, né? Então, estimula, né, que a gente busque soluções para esses problemas. A questão 740, Kardec traz esse entendimento que eu adiantei na questão anterior, né? Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades, né? E aí os espíritos vêm dizer, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Então, é a aferição. Como dissesse assim, aprendestes? Aprendi. Então, vamos ver. Aí coloca na prática. Pá! Né? E aí graças a Deus, a humanidade, ela não é de toda indolente, né, ou insensível. A gente observa lá, até no Evangelho também trata um pouco disso, os infortúnios ocultos. Às vezes a gente tem dificuldade de buscar esses infortunados que sofrem e a gente não vê. Mas diante das catástrofes, né, a sociedade se toca, a humanidade se toca, e há um pessoal que abraça realmente, estende as mãos e tem sensibilidade para buscar, né, auxiliar aquelas pessoas, e acabam tocando e engrossando o movimento e angariando, né, mais auxílio, engajando mais pessoas para
participe desse processo. E aí, lá na mensagem dos infortúnios ocultos, os espíritos nos alertam da necessidade da gente buscar, de desenvolver esse sentimento de fraternidade, não esperar que as coisas aconteçam, mas começar a se prevenir. Ora, né, as catástrofes acontecem. Hoje a gente já tem, a meteorologia já fala, vai ser seca. Né? Estima-se 5 anos de seca no Nordeste. E aí faz o quê? Deixa morrer de fome, deixa o gado morrer, mas não tem a tecnologia para cavar um poço, para construir cisterna, né? Para fazer reservatórios, para guardar sementes, para produzir alimento. Ora, o antigo Egito, né? Fez isso, dentro lá com José, né? O faraó teve aquele sonho, e aí vai ser o quê? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, equivale a dizer que serão anos próximos, 7 anos de prosperidade, 7 anos de dificuldade. E aí faz o quê? Se prepara para a dificuldade. Então a doutrina espírita vem dizer, dificuldades existem, porque é a característica do nosso mundo. Provas e expiações. Aqui não está ninguém de férias, aqui não é um resort, não. Né? Aqui é campo de prova, campo de batalha. Então, ciclicamente tem tormento, flagelo, seja natural, seja provocado pelo próprio homem. Quando não é um desastre de uma chuva, é uma barragem que estoura, né? Mas aí o cidadão não tem onde morar, mora na encosta do morro, enfraquece, vai vir chuva, todo ano tem inverno, mas o cidadão não tem onde morar, e aí deixa ele lá na encosta, deixa ser arrastado, porque foi Deus que quis? Não, está faltando sensibilidade nossa, né, do ser humano, para chegar lá e encontrar uma forma de fazer com que aquelas pessoas tenham condições de morar dignamente. Essa é a nossa finalidade enquanto sociedade. Né? A gente vai ver a lei de sociedade, é uma lei moral, tá? Onde coloca que a gente tem obrigação uns com os outros. E aí eu moro bem, como é que eu posso estar bem se meu irmão mora mal, meu irmão fraco, né? Em espírito, mora mal? Como é que eu posso estar bem se eu como e meu vizinho não come? Tá? Então a gente tem que utilizar esse sentimento, mas o egoísmo e o orgulho ainda está presente. Então a gente coloca muito da nossa preocupação em nós mesmos, aqueles que nos são mais próximos, mais caros, tá? Então esse flagelo vem para despertar. E aí, atualmente, não tem como não falar disso, né? Do coronavírus, a pandemia aí do coronavírus é um flagelo. E é um senhor professor, tá? Não sairemos dessa pandemia iguais, porque o corona igualou todo mundo. Independe de onde a gente mora, independe se a gente tem mais recursos intelectuais, independe se a gente tem mais condição financeira, realmente não escolhe. E aí alguns têm condições, por exemplo, de fazer um isolamento, mas tem pessoas que não estão passando por dificuldades, mas graças a Deus existem pessoas que estão promovendo, né, através do auxílio e doações, se tocando desses infortúnios e buscando, né, de alguma forma, do que é possível, minorar essas dores. Isso não é castigo divino, tá? Mas também tem ligação com a lei de causa e efeito, ação e reação. Qual é o fato gerador disso? A necessidade que a gente acelere o progresso, o quê? Moral, né? De olhar o outro como igual, é um ser humano, tá? É uma vida, ele está aqui como eu estou, para ser provado e para espiar, tá? Mas em momento algum a lei divina nos coloca na condição de algozes. Se há algozes é devido à lei de afinidade, tá? Deveria haver? Não, se a humanidade já tivesse num processo mais acelerado de transformação moral. Então os flagelos são provas que dão a nós ocasião de exercitar a nossa inteligência e aí de demonstrar paciência, resignação ante a vontade de Deus, que é sempre de melhoramento, tá? Mas temos uma rebeldia ainda, né? A gente arrisca muito, a gente é desobediente, porque somos imperfeitos. É igual a criança que ainda não entende, né, os conselhos do pai ou da mãe, e aí tenta, né, de alguma forma, desafiar ou não atender, né, aquela orientação e acaba sendo advertido de uma forma mais firme, de uma forma mais rígida,
né, de acordo com a capacidade de entendimento daquela criança ou daquele adolescente, ou por fim, o que quer que seja. Nós o tempo todo temos, né, diretrizes a seguir. Tá? A gente não vive ao nosso bel prazer, eu faço o que eu quero, de forma alguma. Existem leis, né, que regem a matéria, leis que regem a sociedade e leis morais que regem essas relações maiores e mais importantes, que é do mundo dos espíritos, que é o verdadeiro mundo, que é a verdadeira vida, que daqui a pouco a gente vai estar retornando. E aí vai ser analisado qual foi a nossa bagagem, tá? Então, em síntese, é isso. O flagelo chega como um despertar para que a gente desenvolva esses sentimentos que são importantes na nossa formação moral. Temos que vivenciar a lei de amor em plenitude. E aí a gente tem que, e só se vivencia essa lei de amor e plenitude, amando o próximo como a nós mesmos. É esse o mandamento que Jesus nos orientou. Como é que a gente vai amar o próximo como a nós mesmos? Muitas vezes a gente não ama, e quando ama a si mesmo, num egoísmo exagerado, né, um orgulho exacerbado. Lá no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, a gente vai ver essa questão do motivo de resignação. Por que eu tenho que me resignar? Tá? E aí a mensagem é clara quando coloca que seremos felizes porque a gente se quita, né? Porque a gente espia, porque a gente passa por aflição, porque a gente deve, em virtude do mau uso do nosso livre-arbítrio, o fato gerador, causa e consequência, tá? E aí, quando Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, ele alerta que existe uma forma de sofrer até nisso, né? Quando ele fala bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, não são todos que sofrem, porque todos sofrem, mas aqueles que sofrem, tá? Da melhor forma, aqueles que sabem sofrer, né? É o item 18 do capítulo 5º, bem e mal sofrer. Então a gente tem que ter uma postura até diante do sofrimento, não é brincadeira não, né? Sofrer com paciência, com resignação, não é com apatia, tá? Não é se entregar e deixar que a maré me leve, né? A resignação é o consentimento do coração, né? Como ele coloca aqui, tá? Então a gente precisa ter coragem para empreender isso e aceitar, e entender que existem leis e que eu não faço, a coisa não acontece da forma que eu quero, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Lá no capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, tá? Então, ser dócil e pacífico não é ser passivo, não é adotar uma postura inerte de ficar aguardando que as coisas aconteçam. Existe uma lei de trabalho, que é uma lei moral, né? E trabalha toda a ocupação útil, não é só o trabalho laboral que garante o sustento, né, do corpo e da família, mas toda a ocupação útil, o aprendizado, o desenvolvimento moral que nos leva à evolução do espírito. Então, lá no item 9 do Evangelho, está lá explicitado, acho que a mensagem de Lázaro, o espírito Lázaro, se não me engano. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos obediência e resignação, tá? Duas virtudes. A gente tem que desenvolver isso. Obedecer o quê? As leis, tá? As leis que regem o universo. E aí é preciso ter razão, é preciso desenvolver a razão. E a resignação é entendimento. Sofro porque sei que sofro. Sofro porque fiz algo, né? Allan Kardec, ele pergunta anteriormente lá na questão, mas nesse bujo, né? No desencarne coletivo do flagelo, não sofre o bom e o ruim, não estão juntos na mesma, e aí os espíritos vão alertar para a questão da visão. Olha a visão do espírito, né? Emmanuel, no livro Consolador, ele nos traz a informação que ninguém desencarna sem assistência, salvo, né, sem uma programação de desencarne, à exceção dos suicidas. Tá? Não existe programação para ninguém cometer suicídio, mas não existe desencarne sem... A gente só vai na hora que tem que ir. E a gente só vai entender e aceitar isso com uma convicção que é construída em cima desse desenvolvimento da razão e da resignação, porque senão gera revolta diante daquilo que a gente não compreende. E aí Lázaro ele acrescenta que cada geração, né, cada época é marcada por uma virtude e o vício, e coloca lá isso no século XIX, né? Coloca que a virtude é o desenvolvimento, a atividade intelectual, e o nosso vício, a indiferença moral, fruto desse orgulho, né?
fruto do egoísmo. Então, a gente precisa obedecer à lei de progresso, tá? E aí, buscar a compreensão de tudo isso para vivenciar melhor. Porque sem entendimento fica complicado. Como é que eu vou ser obediente e resignado diante de algo que eu desconheço? Mas a doutrina espírita vem preencher essa lacuna no tempo predito. A função da doutrina espírita é iluminar, tá? Esse farol. E aí, no final aqui da mensagem, o irmão Lázaro ele coloca, ó, forçaremos diante da preguiça, né? Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra seu entendimento, porque forçaremos sua vontade rebelde por meio do duplo esforço do freio e da espora, né? Então o flagelo vem para isso, é o freio e a espora. Bora, tá perdendo tempo com besteira, cadê os valores do espírito? E aí coloca a gente, né, para desenvolver. E por fim, na questão 741, Kardec pergunta se é dado ao homem, né, afastar esses flagelos, se eu posso impedir. E aí os espíritos dizem que em parte a gente pode, desde que se esse flagelo for de origem nossa. Então tudo aquilo que a gente causa por excesso, por abuso, tá? Estão passando fome. Por quê? Porque há um egoísmo, porque estão jogando alimento fora, porque tem muito desperdício, a gente pode eliminar isso. Mas diante das catástrofes naturais não tem como a gente afastar, tem como a gente prevenir, tem como a gente se preparar, tá? Mas esses flagelos, eles vêm com finalidades de depuração, finalidades de desenvolvimento, tá? Então, aquilo que é tocante, o que nós podemos fazer, aquilo que é de condição humana, né, dentro das relações pessoais, a gente sabe hoje que é inconcebível existir pessoas que passem fome diante da capacidade produtiva que a gente tem, que a tecnologia proporcionou a produção de alimentos. Mas a gente vê reportagens diariamente do desperdício de alimento, desde a colheita até a chegada, né, dos mercados, nas centrais de abastecimento, tudo vai se perdendo sem cuidado, né? Então, quase 30% do que é produzido é desperdiçado, né? E não podemos ficar achando que isso é normal, tá? Desperdiçar, abusar e ter gente que não tem o necessário para viver, né? E nisso o corona veio bem, a gente está comprando mais excesso, não estamos comprando supérfluo, estamos nos limitando ao que é essencial, e ninguém desencarnou por isso, porque não trocou ainda de celular, ou porque não está podendo pintar a casa, e etc. Tá? Ninguém morreu por conta dessas coisas, mostrando que a gente realmente ainda gasta muito tempo com coisas que não são necessariamente importantes. E aí veio para desenvolver, para acelerar essa questão, que a gente pense mais, né, coletivo. Então, aí ele encerra aqui na mensagem, no final, fazendo uma relação com a lei de conservação, tá? Então, a gente o dever para conosco mesmo, tá? Eu estou aqui no campo de provas, eu tenho que zelar para que essas provas elas transcorram da melhor forma possível. Não é porque ele tem que passar por uma expiação que eu tenho que dificultar. Pelo contrário, tem várias mensagens de consolação, né? O Cristo nos colocando na condição de auxiliar, de trazer alento, não é de tirar a prova, não é de vivenciar aquela dor, mas de aliviar, tá? Então, na primeira linha dos flagelos destruidores naturais, independentes do homem, devem ser colocados, aqui ele cita a peste, mas aí todo tipo de doença, né? Houve a peste negra, que era trazida pelo rato, e aí descobriu-se que era devido à questão de má higiene. Então, desenvolver políticas sanitárias, né? E isso foi debelado, né? A fome devido à seca, né? Devido às enchentes, mas hoje a gente tem tecnologia para controlar ou para amenizar um pouco disso, né? As inundações, você veja ali os Países Baixos, a Holanda está abaixo do nível do mar, então eles construíram diques, né? E conseguiram durante muito tempo controlar aquilo. É muita tecnologia. Você veja no Antigo Egito, já se utilizava ali, através de canais, a água do rio Nilo para irrigar, né? Para produzir alimentos no deserto. Então, tecnologia sempre teve, né? E, graças a Deus, a tecnologia de hoje permite muita coisa. Mas aí os homens precisam evoluir moralmente
né, desenvolver essa lei de amor para que a gente possa equilibrar tudo isso e fazer com que todos nós, né, passemos por nossas provas, por nossas expiações e cheguemos na condição que nos é devida, que é de perfeição. Lógico, do estágio atual até o futuro, né, que nos aguarda, muita água ainda vai rolar, né? A questão 707, que é feita referência lá na questão 741 é essa, e ressalta a questão do egoísmo, tá? É frequente certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve isso? Os espíritos, logo no início, o egoísmo dos homens. E por fim, meus irmãos, aí uma mensagem belíssima lá do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? Que tem lá preces por si mesmo, ato de submissão e de resignação. E no prefácio também a mensagem claríssima: quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa. O fato gerador está em nós, né? Então, essa pandemia, ela é devido a esse egoísmo que a humanidade escolheu, né? De isolamento, de se achar melhor, de esquecer do outro, utilizar até de políticas de aniquilamento do outro, tá? Ou, quando não atual, um ato numa vida passada. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa do infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, ou é uma prova para a existência atual, ou expiação. É a característica do nosso mundo, tá? Então, que a gente tenha a força, né, de rogar a Deus o auxílio, o amparo necessário para que a gente passe por essas tribulações com esse olhar, tá, de confiança que nada existe por acaso e que isso vem, de fato, para um bem, tá? É lógico que não devemos afrouxar os cuidados, né, que nos passam, as orientações no tocante à higienização de mãos, um certo distanciamento social, não abusar, né, evitar todo o risco de contaminação para si e para os semelhantes, isso é caridade, né? Uso de máscara, não vou usar, use, meu amigo, proteja o seu semelhante, para que o seu semelhante também te proteja, né? E aí, no final, a prece coloca lá, né? Meu Deus é soberanamente justo, todo sofrimento neste mundo, após de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como provas para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-las sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar e me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Então é isso, meus irmãos. É hora de darmos testemunho de nossa fé, de confiar em Deus e de vivenciar. E realmente esse capítulo foi fantástico. Não é fácil, tá? Tá todo mundo assustado, né? Todo mundo com receio, mas eu confesso que ao ler essas questões, né, eu até me acalmei mais, né? Porque a gente ainda somos muito materialistas, né? Muito materializados, espíritos imperfeitos. E aí a doutrina tem esse repositório consolador que a gente precisa, né, utilizar, mais ainda nesses momentos de flagelo, né, de pandemia, de dificuldade. Era essa a nossa mensagem. Estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida, algum questionamento, se eu puder, né? Se eu não puder agora, eu me comprometo em buscar as informações e trazer aos amigos aqui do Grupo Caritativo São Francisco numa outra oportunidade. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Bom dia, meu amigo. Que belíssima palestra, bastante esclarecedora, não é isso, senhor Assis? Exatamente. Importantíssimo para poder a gente, diante de uma circunstância que nós estamos vivenciando, nos acalmar, principalmente aqueles que não têm ainda, né, um conhecimento de que nós somos seres espirituais, pensantes, imortal dos universos. Não somos carne, estamos aqui numa experiência na carne, e pensa que vai morrer e a vida acaba. E, na verdade,
uma palestra como essa, do nosso irmão Leonardo, esclarecedora, nos dá um conforto de chegar e responder, digamos assim, uma preocupação do nosso irmão Chico Xavier, que quando chegou no mundo espiritual, disse, tem muita gente chegando despreparada aqui. Ou seja, a gente tem que chegar do outro lado, né, no processo libertatório, agradecendo, mas temos que chegar consciente, acordado, não é isso? Verdade, é isso aí mesmo. Você perguntou se a gente queria fazer pergunta, e eu tenho uma pergunta aqui, e assim deve ter outra, e também os nossos internautas que estão aí. Desde antes do Cristo, 237 mais ou menos antes do Cristo, que essas pestes vêm assolando, esses vírus vêm assolando o planeta. Você falou na peste negra, a bubônica, a espanhola, a varíola, a amarela, a AIDS, a HN1, tudo isso. A gente já aprendeu. Porque como nós somos espíritos reencarnantes, possivelmente a gente deve ter passado algumas vezes por esse negócio, né? E de novo chega o rapaz aí do seu corona. Não tanto quanto deveríamos, né? Você veja no caso do coronavírus, é um vírus que não tem vacina, não tem imunidade, esse é o maior desafio, mas basta água e sabão nas mãos, né? E ele entra no corpo pelo nariz e pela boca. Então, questão básica de higiene. A gente come qualquer besteira até na rua. O ônibus passando ali, jogando aquela boca de fumaça negra lá, a gente achando ótimo o churrasquinho. Eu confesso que eu adorava comida de rua, né? Mas, olha o chamamento, uma coisa básica, lavar as mãos, né? Já foi pior, mas vão surgindo coisas novas com essa finalidade, acelera, porque ainda está faltando o desenvolvimento moral, né? Essa é a nossa maior dificuldade. A gente avançou muito em tecnologia, em termos de vacina, de remédio, né? De tratamento, de equipamento médico, de tomografia, de tudo. Hoje a gente tem uma gama de tratamentos fantásticos, mas nós, enquanto humanos, né, ainda falta a questão de fraternidade e solidariedade. E aí vem muito nesse sentido, né? De acorda, bicho. Acorda, tu tá achando que é imortal, ou melhor do que ninguém, não. O destino do corpo é o mesmo para todo mundo, 7 palmos, né? Alguns cremam, mas o corpo fica. E a bagagem é essa de sentimento, né? Os atos que a gente fez. Então, vem muito nesse sentido, desse despertar. Quando a gente se melhorar nos mundos de regeneração e felizes, certamente vai ser diferente. Assim, você tem alguma pergunta, meu querido? Bom, nós recentemente, viu, Leonardo e nosso amigo Tavares, fizemos uma leitura sobre a revista Espírita, num artigo que tem lá, escrito por Kardec, que fala sobre o espiritismo e a cólera. E uma das suas passagens lá está dizendo que quando a gente não segue as autoridades sanitárias, porque existe essa recomendação, pode aí estar se consumando um suicídio. Na sua opinião, não é? Já que foi dito aqui na palestra que nada é por acaso e que atinge essa pandemia em vários aspectos. Uns vão retornar à pátria espiritual, outros vão se conscientizar que não pode ser o mesmo de ontem, né? E vão se melhorar, entrar no processo de melhoramento, que é o objetivo, digamos assim, maior de estarmos aqui na Terra. Como é que você vê essa questão da gente responder essa orientação ou recomendação do nosso irmão Kardec na época em que ele esteve, digamos assim, presente numa situação como essa do fenômeno, vamos dizer, do espiritismo e a cólera? Eu me lembro muito, eu era menino, aqui no Brasil teve uma epidemia de cólera, né? Todo mundo ficou doido, era na barreira sanitária, os carros passando dentro de uns tanques com uns antissépticos, né, para evitar a propagação. Foi, e a gente teve dengue, teve zika, e muito disso está ligado também com o padrão vibratório que a gente nutre, né? A gente tem que entender isso, que a gente está o tempo todo emitindo energia, né? Pensamento é força, modifica a matéria.
E a qualidade dos pensamentos nesses últimos tempos, nos tempos atuais, é muito de negatividade. A gente vê, por exemplo, os programas de TV, as mensagens que a gente recebe no WhatsApp é de tragédia. Parece que só dá audiência se for ruim, né? Se tiver morte, se tiver sofrimento. A gente não se preocupa, são 5 mil mortos de coronavírus. Aí o cara, não, mas morre muito mais, não sei aonde. Parece que banalizou a morte, a gente não se importa mais, parece que o nosso dia a dia é isso. Então, essa frequência baixa, né, propicia a atração desses patógenos também no campo fluídico. E aí se concretiza, dá vazão, tem a oportunidade, né? O vírus, quem sabe, eu não vou aqui especular, eu até ouvi um estudo, né, do espírito da TV Kardec, que ele fala isso, o princípio inteligente, né, tá lá, estagia no mineral, começa a sentir no vegetal, no animal e chega no reino nominal, só que é uma distância imensa, né? E quem sabe o vírus é um princípio inteligente que está ali também se aprimorando e deu a oportunidade dele fazer o trabalho dele. Mas a questão do pensamento vibracional no campo do bem, né, vai funcionar como eu acredito também, não é a vacina nesse sentido de eliminar, mas de que a gente começa a atrair coisas melhores, né, para a humanidade. Certo. Me diga uma coisa, você falou, e no livro dos Espíritos está falando especificamente dos flagelos destruidores em relação às doenças, mas também tem os flagelos destruidores, tipo guerra, tipo abalos no sistema terráqueo, abalos sísmicos, vulcões, terremotos e tudo mais. E aí também é uma forma, nós temos uma pergunta aqui, aí está privilegiando as pessoas, né? Na visão espírita, como as pessoas vão se livrar dessa pandemia? É a pergunta do Flávio Santos. Né? Você está vendo aí, então, privilegia o nosso internauta, né? Que quem manda é ele. Primeiramente observando as orientações sanitárias. Não tem vacina, tá? Os medicamentos funcionam em algumas pessoas e em outras não, dependendo, né, de quando se inicia o tratamento. Então, na atualidade, não convém correr risco para si e para os outros, porque o assintomático ele passa, né? Então é aguardar a vacina e o momento de desenvolver a fé realmente, girando modificando a psicosfera ao nosso redor, para que, né, a gente sabe o efeito da prece, a gente sabe o que acontece quando a gente faz o evangelho no lar, então a gente cria uma barreira de proteção, e sabendo que quando se desencarnou é porque chegou o momento. Né? Não foi suicídio, ninguém morre de véspera, ninguém morre sem aviso e sem amparo. Então, até para isso. Tem trabalho espiritual também, né? Tem. Então, até para isso você tem que se preparar, tá? Porque a gente pode desencarnar a qualquer momento. Chegou a nossa hora, a gente vai. E aí é bom que a gente esteja com a sintonia mais elevada para atrair, né, espíritos que propiciem esse desligamento de uma forma mais adequada, né, para que a gente não fique num processo de perturbação e de sofrimento muito longo, né? Até para isso o espiritismo tem informação, né? Não é que não vai, quem é espírita não vai desencarnar, vai desencarnar sim, vai desencarnar todo mundo na hora que desencarnar. E aí a espiritualidade usa dos encarnos coletivos para acelerar o processo. Né? Está em transição. Maravilha, meu amigo. Nós estamos aí no... Era justamente isso, viu, Tavares? Que eu gostaria que o nosso irmão aí comentasse um pouquinho mais sobre essa questão da renovação dos corpos. E quando a gente fala sobre dos corpos físicos, né? Isso. Porque às vezes se fala do desencarne coletivo, mas não enxerga a proposta que houve no passado em relação às circunstâncias que nós mesmos podemos ter criado, não é? E a renovação do corpo pode ser um processo de alavancagem de acordar o espírito, não é isso? O que é que você acha? Tem esse processo, tudo se renova, né? Destrói o velho para surgir o novo. A gente sabe que essa geração que vai encarnar, promover, né, vai habitar essa terra de regeneração, já tem um grau evolutivo em termos de moral melhorzinho do que o da gente. Tá? A gente sabe que o espírito influencia a matéria, então o perispírito já vem melhorado, consequentemente, o corpo já vem diferenciado, é só ver a evolução do ser humano. Desde o Pithecanthropus erectus até o Homo sapiens sapiens, né, a gente parecia mais com um chimpanzé do início,
do que o que a gente é hoje, né? Só que isso aí é longo, né? Mas os Espíritos dizem no livro dos Espíritos, meu amigo, você está no olho da matéria, um século para vocês é um segundo aqui no mundo dos Espíritos. Quando a gente não tem esse entendimento, aí gera uma certa ansiedade, né? E uma impaciência, que é tudo para ontem, na velocidade com que a gente troca de tela no smartphone. E não é assim. Valeu. Muito bem. Mais alguma pergunta aí dos nossos internautas? Certo, meu amigo. Mais alguma pergunta dos nossos internautas? Então, meu amigo, Leonardo, as suas considerações finais, o nosso muito obrigado, a nossa dívida, né, com você, através desses esclarecimentos, que eu tenho certeza que chegou a todos aqueles que estão sintonizados, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, de estudo e reflexão. Quando a gente faz uma palestra, primeiramente a gente está vendo um ensinamento, né, para nós mesmos. É como eu estava lendo aqui, aí vem dar uns estados, eu digo que não tem essa mediunidade, né, mas com certeza é o Espírito amigo que diz, olha, preste atenção, viu? Aí é para tu. Né? Então, agradecer essa oportunidade de ler sobre isso, de refletir, né, de buscar assistir outras palestras que tem na internet, graças a Deus, a tecnologia também servindo como ir, né, dando oportunidade a todo mundo tem um celular na mão para acessar o YouTube e buscar um assunto com uma matéria que engrandeça o espírito, que é o que a gente está precisando nesse momento de transição. Eu agradeço a oportunidade. Jesus, muito obrigado. Você vai fazer a prece daqui a pouquinho, mas nós vamos fazer um convite todo especial para hoje à noite, né, pela Rádio Portal de Luz, a Rádio Web Rádio Estação da Luz e, lógico, pelo Facebook das duas. Nós estaremos com um programa a partir das 21h15, conversa sobre espiritualidade, com os convidados Roberto, nosso querido Roberto, aí da rádio, Assis, Leonardo, não você, mas o outro, Leonardo Minora, e a apresentação é nossa, e o tema é Espiritismo em você, né? O que é que você acha do Espiritismo, como foi que você chegou nos Espíritos? Então, são 4 perguntas que a gente vai fazer para os nossos entrevistados, e a partir daí, lógico, a participação. E também queremos convidar a todos que estão aí da Rádio Portal de Luz e no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, aqui do Baiano, em Ceará-Mirim. Quarta-feira próxima nós teremos outro encontro, então vamos firmar aí quarta-feira, né? A gente não tem ainda o palestra, nenhum tema, mas com certeza vai haver a divulgação. Então, muito obrigado a todos, que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Um beijo, dona Cláudia, um beijo, seu Roberto, meu Assis, muito obrigado pela participação, e a prece final e a prece de agradecimento com você, Leonardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, meus irmãos, permanecendo com Jesus em nossos corações e mentes, vamos relaxar um pouco. Quem quiser fechar os olhos para se sentir mais confortável, pode fazê-lo. Vamos pensar em Jesus e dizer: Deus, nosso Pai Criador, bendito e louvado sejas para sempre por todas nós, suas criaturas. Eis-nos aqui, vossos filhos, prostrados aos vossos pés, Senhor, rogando alento, amparo, socorro e fortalecimento. Dai-nos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Ajuda-nos, Senhor, na conscientização do que temos que fazer para evoluirmos, resgatando débitos, adquirindo virtudes. Abençoa os nossos lares, nossos familiares. Abençoa as nossas casas de oração. Que possamos, Senhor, ser testemunhos vivos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e fazermos diferença para melhor, onde quer que estejamos e no que quer que façamos. Com a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais e, sobretudo, em nome de Deus, encerramos esse momento de reflexão, agradecendo e rogando paz, harmonia, segurança e fé. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado. Finalizamos aqui a nossa transmissão e que a paz do Cristo esteja com vocês. E voltamos a nos encontrar às 21h15 aqui de novo na Rádio Portal da Luz e na Rádio Estação da Luz. Conto com a sua audiência, Leonardo. Assis, às 10 horas a gente tem uma reunião na nossa sala lá do Leonardo, eu, você, Leonardo e Carlos. Tá bom? Muito obrigado a todos. A paz do Cristo. Valeu! Em pé, meus amigos, muito obrigado.